Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5, diretamente pela Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os demais companheiros. Ajude a divulgar a nossa empresa independente e revolucionária, que defende uma política dos trabalhadores. Torne-se também membro do canal e ajude a financiar a nossa atividade, que não recebe nenhum financiamento e depende em grande medida, da contribuição dos companheiros aqui que nos acompanham, que dão uma importância para o nosso trabalho. Então é importante manter essa divulgação aí, né, e espalhar bastante nosso conteúdo, né, para as pessoas aí que você conhecer. Eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo também do Rio de Janeiro, o companheiro Vinícius. Vinícius, dê seu boa tarde para os nossos companheiros. Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Casa Operária TV. Estou muito feliz de estar aqui de volta a mais um Jornal das 5, o J5, seu jornal aí de segunda a sexta, apresentando aí as notícias mais importantes da tarde, na imprensa operária, imprensa revolucionária, que é a Casa Operária TV. Bom, é isso, companheiro. Podemos aí passar para as primeiras notícias do programa. Pois bem, companheiros, como de costume, a gente sempre acaba trazendo algumas informações sobre a situação do coronavírus no país, né? A gente já está aí com 330 mil mortes, né? E há uma expectativa de que a gente tenha um mês de abril aí ainda pior, né? Diante disso, né, a gente teve aí várias cidades importantes, né, grandes capitais, estados que decretaram lockdown nos últimos dias para poder tentar conter um pouco do avanço do vírus, mas a gente acabou vendo que foi uma coisa que não se sustentou no final das contas, né? Todas essas tentativas de isolamento que foram feitas desde o início da pandemia, né, todas elas foram uma verdadeira farsa. Não houve lockdown, não houve isolamento e as pessoas continuaram trabalhando, né? O que a gente tem para trazer aqui hoje é que nesse recesso que teve agora, né, na cidade de São Paulo, né, um feriadão que foi dado, prolongado, também teve um aqui no Rio de Janeiro, né, foi dado um feriado para poder esperar, ter uma expectativa que as pessoas ficassem em casa, mas que não aconteceu, né? Esse feriadão aí de São Paulo, o isolamento da cidade foi de somente 44%, né? Não foi nem metade das pessoas, o que é um número bem claro aí que mostra que não existe isolamento, né? As pessoas estão pegando transportes lotados, estão indo trabalhar, não estão sendo dispensadas do trabalho, apesar dos feriados e tudo mais, porque não há uma iniciativa de fato por parte dos governos para manter essas pessoas em casa, né? É um problema, sobretudo político, né? Não há nenhuma iniciativa por parte da burguesia para poder trazer as pessoas, para que as pessoas tenham esse direito de ficar em casa com auxílio, né, sem perder seus empregos, né? Porque não sendo assim, a pessoa não tem motivo nenhum para poder ficar em casa, né? Não vai entrar nessa campanha demagógica da esquerda pequeno burguesa que simplesmente manda a pessoa ficar em casa e esperar o vírus passar, né? Só que não é assim para a maioria das pessoas. E no caso de São Paulo, né, que você vê que teve um feriadão aí que não adiantou de nada, né, a própria Secretaria de Saúde de São Paulo também está alertando que o mês de abril deve ser ainda pior. A gente tem visto nos últimos dias a gente batendo diversos recordes, morrendo 3 mil por dia, né? Então a coisa tá cada vez pior, né? A gente está vendo que a gente está no pior momento e o mês de março, né, foi um mês bem complicado na pandemia a nível nacional e parece que vai permanecer desse jeito e vai piorar ainda, né? Uma coisa não tá, não, a gente não tem como ter uma esperança de que agora vai dar uma diminuída, né? Vai dar uma reduzida, não vai acontecer nada disso. Todas as estatísticas que a gente tem nos levam a crer que a situação vai piorar, né? É aquela coisa, né? Para o pobre, né, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então o pessoal fica totalmente à própria sorte, não tem muito para onde correr, né? Tem que pegar seus transportes lotados, manter seu emprego para poder sustentar a própria família, né? Então o pessoal não tem muito para onde correr e tem que sobreviver, né? A luta aqui agora, ela cada vez mais é uma luta pela sobrevivência, né? Porque as pessoas, muitos estão perdendo seus empregos e os que ainda têm seus empregos sempre são ameaçados aí de não terem mais essa condição, né? E ainda assim tem que se arriscar no transporte público lotado, podendo infectar toda a sua família e morrer, né? Agora uma coisa que fica colocada é que as pessoas ou elas vão morrer de Covid ou elas vão morrer de fome, né? É uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais adiante aqui no programa também, mas eu já vou passar para o companheiro Vinícius poder comentar aqui o caso da cidade de São Paulo. Eu acho que o caso de São Paulo aí é bem emblemático porque
a gente sabe que é a cidade, o estado mais rico do Brasil, né? Então deveriam ser aí o lugar que lida melhor com o vírus, né? O lugar que tem mais capacidade de lidar com a pandemia, tem infraestrutura, tem aí muitos hospitais, deveria aí ter um combate efetivo à pandemia, que é o extremo oposto, né? Muito parecido aí com os Estados Unidos nesse caso, né? Você vê aí que não importa aí se o país, se o lugar, o estado, o país tem uma riqueza extrema, uma riqueza muito maior comparada a outros locais. Se o governo aí é um governo inimigo da população, um governo aí que só tem interesse em manter os lucros dos grandes capitalistas, os lucros dos grandes monopólios, como é o governo Trump e o governo Biden e o governo Dória, né, que são basicamente a mesma coisa, quem manda aí são os monopólios, os grandes empresários, a população aí vai continuar morrendo aos montes, né? Esse é um massacre que é o que está acontecendo no Brasil. Então a gente teve esse caso agora do mês de março, né, que foi uma coisa um tanto espantosa, né? A gente teve aí, só no Brasil, teve cerca de 60 mil mortes, e na cidade de São Paulo teve cerca de 15 mil mortos nesse mês de São Paulo, nesse mês de março. Dos 75 mil mortos aí totais. Então, desde o início da pandemia, que teve mais ou menos um ano, um mês teve aí um quinto das mortes. Em um mês, dos 12 meses aí que se passaram, desde aproximadamente 12 meses que se passaram. E a tendência é piorar, como disse o próprio secretário de Saúde, né? E a Covid tem essa escalada aí que é uma coisa muito perigosa, né? Você vê que a gente tinha 1.000 mortos por dia. Parecia um número muito alto. De fato, é um número muito alto. 1.000 pessoas morrendo todos os dias é uma coisa absurda, né? Culpa aí do João Dória, do Bolsonaro. Mas, de repente, o normal virou 3 mil, triplicou. E nada impede que o novo normal seja 5 mil. Porque a gente vê que não tem nada sendo feito para de fato, lidar da pandemia, né? A gente vê aí que tem uma demagogia gigante em cima do lockdown, só que no auge aí fizeram toda a propaganda e tal, e o isolamento chegou a 44%, que é uns 20%, 20 a 25% a mais do que, do que tem no dia a dia, né? Todo dia uma parte da população já ficava em casa. Já era uma coisa comum aí variar, o pessoal ficava em casa. Então, é uma farsa, e é a única medida que está sendo tomada, né? Então, a única medida que está sendo tomada no auge da propaganda aí, que eles falam que fazem, que tudo que eles falam, eles fazem menos ainda, né? Chegou aí a 25, um quarto, a um quinto da população que ficou mais isolada em casa, né? É uma, a causa principal aí desse massacre que a gente está vendo no estado de São Paulo e nos outros estados no Brasil como um todo, né? Aqui no Rio de Janeiro não é muito diferente. Aliás, a gente tem percentualmente, proporcionalmente, tem mais mortes pelo Covid no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Infelizmente, né? Temos aí. Isso se repete em muitos outros estados também que chegaram a lidar ainda pior com a pandemia, né? Apesar de que o estado de São Paulo é um dos piores do Brasil, nesse sentido. E aí tivemos esse número aí de 15 mil mortos. O secretário de Saúde afirmou que apesar do feriado, né, uma coisa meio ambígua, ele fala que vai melhorar, mas é uma melhora tão curta que abril vai ser ainda pior. Não vai vai dar uma melhoradinha de leve por causa do feriado, mas teria que ter uma medida drástica de verdade e vai ser ainda pior no mês de abril. É o que a gente espera aí pela frente em relação ao Covid, né? Eu queria citar aqui que o presidente Maduro, né, da Venezuela, que é um país aí referência no combate ao Covid, né, que até agora tem um número milhares de vezes menores que o Brasil, centenas a milhares de vezes menores. O próprio já veio atacar o governo Bolsonaro com razão, né, chamando aí a mutação do vírus Bolsonaro, né, chamando a variante brasileira de mutação Bolsonaro. Eu concordo com o Maduro, é isso mesmo, só que teria que adicionar aí que não dá para botar tudo na conta do Bolsonaro, né? A gente pegar muito leve seria muito extenso, né, o número de responsáveis, né? Quem seria aí o Dória, o Sérgio Moro, o
o próprio Fernando Henrique, o FHC, os militares, os generais, o Braga Neto, novo ministro da Defesa, e o Vilas Boas, o Mourão, basicamente os golpistas, né? E é o cerne da questão. O golpe de Estado é o que causou aí a situação que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil. Não é só uma variante, não é uma variante Bolsonaro, é uma variante do golpe. O vírus só está desse jeito por causa do golpe de Estado, né? A gente teve aí tem aí o exemplo do governo da Venezuela, que tá aí, se não me engano, com 1.500 mortes. Posso dar dar uma conferida aqui. Temos o caso também do governo Lula, né? Que na época do 2010 vacinou aí mais de 80 milhões de pessoas em alguns poucos meses, mostrando o que um país é capaz de fazer quando não está sendo dominado aí pelos golpistas, não está num regime de golpe de Estado. Consegue lidar muito melhor com a pandemia do que o que acontece, que é esse massacre, né? Aqui no Brasil nós temos mais de 330 mil mortos e na Venezuela temos 1.600. Tá aí a diferença entre o governo aí popular, um governo que apoiado na classe operária, um governo que não foi derrubado pelo golpe de Estado, que é o da Venezuela, e o que a gente tem no Brasil. Essa aí é concretamente a diferença, né? Passa a palavra para o companheiro Luan para ele noticiar aí a próxima tragédia em relação ao Covid. Pois bem, ainda sobre o caso do Covid, né, o Vinícius ele fez uma boa colocação aqui, né, ressaltando que o problema ele é sempre de cunho político, né, você vê o caso da Venezuela que consegue lidar um pouco com o vírus, mas bem, de resto, né, ainda falando sobre esse tema, né, a gente está vendo uma série de temas pesquisas sendo feitas, né, dentro da Universidade de São Paulo, né, da USP, para poder tentar compreender por que jovens estão morrendo de Covid, né, quando surgiu o vírus, né, discutia-se muito de que os grandes afetados seriam os idosos, pessoal de idade mais avançada, né, que configuram um grupo de risco, inclusive são os primeiros a serem vacinados, né, quando há vacinação e tudo mais, que são os mais suscetíveis ao vírus. Só que o que acontece é que ainda assim a gente está vendo uma série de jovens morrendo, né, jovens que muitas vezes costumam ter melhores condições de saúde, né, ter uma imunidade maior, tudo mais, e ainda assim ainda acontece de morrerem muito jovens, né? Então você vê que, no final das contas, uma coisa que já dá para falar e que dá para adiantar é que a gente sequer tem um grande conhecimento do que é o vírus e do que ele está fazendo com a população, né? A gente não consegue fazer uma medição muito concreta, né? A gente não tem teste para saber quantas pessoas de fato estão pegando o vírus, né? Tem uma série de pessoas aí que apresentaram sintomas, né? Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que a gente desconhece, né, o vírus, o caos que ele pode estragar, que ele pode proporcionar para a população, porque a gente não tem nenhuma ideia disso. A gente sabe que ele é absurdamente perigoso, mas esse é um problema principalmente de falta da burguesia, né, dos grandes empresários responsáveis e dos governos, porque você vê que se houvesse alguma iniciativa mínima, a gente poderia pelo menos descobrir exatamente o que acontece, né? As universidades elas têm aí alguma capacidade, mas o capitalismo ele não fornece essa capacidade da gente de fazer uma pesquisa a fundo do vírus, porque para isso você tem que destinar muito bem para onde que está indo o seu dinheiro, né? Os capitalistas obviamente não vão dedicar esse dinheiro a uma ciência que sirva para poder defender, né, a população mais pobre, né? Pelo contrário, né? Se tiver que investir alguma coisa, que invista no bolso dos banqueiros. Então, é nesse sentido que a gente reforça essa ideia de que o problema do coronavírus ele é muito mais político, né? Uma coisa que o capitalismo ele não consegue dar conta, né? Então, a gente vê aí essas pesquisas sendo feitas, né? Porque não há muitas respostas, né? Então, eu vou passar para o Vinícius poder comentar um pouquinho desse caso dos jovens que estão morrendo de Covid. Eu vou seguir aí com essa questão da juventude. Acho que, bom, você vê que o que o companheiro falou, o companheiro estava falando da falta de informação, né, que a gente tem sobre essa questão. Você vê que os próprios médicos aí que perceberam essa mortalidade alta na juventude,
eles falam que é muito difícil você entender o que está acontecendo, porque não tem testagem no Brasil. Então ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe aí se está cheio de jovens com Covid, essas, essas propagandas que fazem, né, contra nós, os jovens, falando que a culpa é toda nossa, a gente faz festa, a gente faz não sei o quê. Então o jovem é o culpado pelo Covid. Ninguém sabe se isso é verdade porque não se tem teste, não se tem nada. É óbvio que é mentira, que a culpa é do jovem, né? A culpa é dos golpistas, dos capitalistas. Mas ninguém sabe se de fato os jovens estão sendo infectados pelo Covid, né? Então, em grande quantidade, pequena quantidade, não sabe ao certo. E você vê que é uma coisa muito perigosa, né? Porque em relação à própria vacinação, né? Se criou esse mito aí, como a gente está vendo agora, de que o jovem é quase imune, de que o problema é a pessoa de idade. E a gente tem aí eu estava até conversando com os companheiros aqui da JR, a expectativa de serem vacinados, né? E é uma coisa um pouco uma tragédia, né? Você vê que tem gente aí que o mais baixo assim que se espera é que a gente seja vacinado a partir do meio do ano que vem. Essa é a nossa expectativa. Infelizmente, a gente tende a ser até um pouco otimista, porque do jeito que as coisas estão indo no governo Bolsonaro, a gente não. Ninguém nem os próprios pessoas de 60, 80 anos sabem quando serão vacinadas, né? E aí o vírus vai continuar aí correndo. Mesmo que se a gente tiver aí um período extenso de vacinação, né? Uma parte da população mais idosa vai continuar vacinada, mas esse vírus vai continuar correndo em nós, nos jovens. E a gente vê o nível de mutações que acontecem, né? Então é uma coisa muito perigosa, a gente não tem informação nenhuma sobre isso. A gente vai continuar aí sem imunidade por causa da deficiência de vacinação, que os capitalistas não querem aí produzir em massa vacina, não estão dispostos a gastar dinheiro. Esse é o único motivo que não tem vacinação em massa no Brasil e no mundo, né? É a falta de desejo de investimento dos capitalistas e tem interesses políticos também, né? Eleitorais e tal. E a gente vai ser aí os últimos a sermos vacinados e os que vamos ficar mais sujeitos a todas as mutações e todo esse tempo de Covid, né? É uma coisa perigosíssima e é uma coisa que também é muito importante, porque nós da juventude, as nossas juventude aí que estuda, principalmente os estudantes nas universidades, nas escolas, só terão aí uma normalidade de vida quando nós formos vacinados, quando acabar a pandemia, né? Então a gente vê que essa falta né, o jovem está meio que fora do quadro da vacinação, né? Todo mundo pensa em vacinar os idosos e tal, mas isso daí envolve que a gente não tem aí nosso direito à educação, né? O nosso direito a coisas básicas, porque enquanto não tiver imunização da juventude, não vai poder ter aulas presenciais, que vai ser esse massacre que a gente está vendo hoje em dia, né? 5.000 pessoas morrendo por dia, é isso que vai acontecer com as aulas presenciais. E a aula à distância, que é a alternativa que apresenta para o jovem, é uma farsa completa, né? Não funciona. Todo mundo sabe, todo mundo que é jovem, todo mundo que é professor sabe que é um tapa-buraco, uma coisa burocrática aí para fingir que está tendo educação. Aliás, até durante o momento aí que estão tentando reabrir as escolas, mas quando começaram a tentar, os próprios governos afirmaram que o ensino à distância era uma farsa, né? Não é uma. Eles falaram, não, isso é uma mentira, vamos abrir as escolas porque a distância não dá. Mas é isso daí, a gente não tem alternativa real para se reiniciar a educação no Brasil enquanto não tiver a vacinação em massa da juventude. E a vacinação em massa da juventude aí ninguém tem perspectiva aí de quando vai acontecer, né? A gente está lutando aí para que os idosos sejam vacinados. A gente vai dar uma notícia aí agora dos setores que estão furando e é isso, é uma coisa. A gente está vendo agora que não só é um ataque direto à juventude por causa dessas questões, né, das aulas e do trabalho como um todo, mas começa a ter um perigo de vida, né? As novas variantes estão cada vez mais agressivas a nós e aí se torna a gente está vendo aí, né, que o resultado a gente não pode subestimar, né? Que daqui a pouco estejam morrendo aí jovens aos centenas, aos milhares, né? Com o Covid, com o governo Bolsonaro, governo Dória, governo Paes e Cláudio Castro, a gente nunca pode esperar o melhor, né? Então a gente tem que mais uma notícia terrível aí para incentivar a nossa luta pelo combate ao coronavírus. Passa a palavra para o companheiro Luan para ele
seguir aí no tópico da vacinação. Exatamente. O Vinícius já cantou a lebre aí, né? Os tal dos fura-fila que o companheiro comentou, né, nada mais são do que os policiais militares de São Paulo, né? O governador João Dória, né, iniciou hoje a vacinação com todos os agentes de segurança, né, para que eles estejam aí preparados, né, podendo se aglomerar na rua para poder reprimir a população, né? Inclusive, ainda sobre isso, a primeira pessoa que foi vacinada aí nesse balaio de gato aí dos PM foi uma tenente mulher e negra, né? Nada que poderia ser mais demagogo, né? Uma coisa digna de um golpista como o João Dória colocar uma mulher negra para poder se vacinar, né? Uma coisa foi feita inclusive aqui no Rio de Janeiro com a primeira pessoa que foi vacinada, né? A primeira pessoa vacinada pelo Dória também foi uma mulher negra, né? Então tem toda uma demagogia aí, nossos científicos super preocupados com a população, né, colocam em grau de prioridade vacinar os policiais militares, né, os agentes de repressão do Estado, o braço repressivo do Estado, né. É uma coisa grotesca, é uma barbaridade você ver isso, né, a população, todo mundo morrendo, né, a gente acabou de denunciar aqui que os próprios idosos eles já não conseguem, quem dirá o resto da população, né. Então não tem vacina para ninguém, mas tem para policial militar, é uma coisa, é uma barbaridade, né, a população tem que ficar de cara, tem que ficar chocada observando um absurdo desses. É uma coisa que tem que ser denunciado, né? Não deveria haver uma prioridade exatamente por os policiais militares. E é uma campanha muito demagógica, né? É uma coisa para poder. Primeiro que a gente também não sabe se vão conseguir vacinar todo o efetivo, mas essas campanhas de vacinação do Dória são todo feito. É um marketing gigantesco, né, para a campanha eleitoral dele de 2022. Né? Toda vacinação que está sendo feita aí é um marketing puro, né? A vacinação não vai chegar no resto da população e é mais ou menos por aí que a gente tem que partir, né? Vou passar para o companheiro Vinícius comentar. Eu acho que demonstra aí o absurdo que tá acontecendo no Brasil, né? A gente também está vendo os casos agora dos outros furas-filas, que são os empresários, que estão quase aí conseguindo o direito de comprar a vacina sem nenhuma contrapartida, né? Ao SUS, que era uma coisa que inicialmente estava sendo aplicada aí, né? Que seria o empresário, ele fura a fila, mas pelo menos ele dá alguma coisa para o SUS. Agora, né? Provavelmente não vai acontecer nem isso, né? E esse negócio da PM e das outras forças de repressão mostra o quão fascista é o governo Dória, né? Dizem aí que ele é o democrata, o científico civilizado, mas a gente sabe que a base do fascismo são justamente essas forças de repressão, especificamente a PM, que aí é uma instituição fascista abertamente, né? Que mata aí quer dizer, mais de 10, 20 pessoas por dia no Brasil. No estado de São Paulo, estava aí na casa das 3 pessoas por dia sendo assassinadas pela PM no estado de São Paulo. E você está aí agradando aí essa sua base da repressão, justamente porque essa é a sua base política, né? O Dória, na verdade, ele é um Bolsonaro que tem aí um terninho caro, um perfume, mas não é muito diferente, né? O famoso Bolsodória. E ele, apesar dele tentar se apresentar aí como uma coisa diferente para participar da frente ampla, eleitoralmente, a gente conhece muito bem principalmente quem mora em São Paulo, né, conhece muito bem o nível de quão fascista aí é esse senhor João Dória e quão demagogo com essa questão da vacinação, né. Isso da política identitária, a gente comentou bastante já, né, do que está sendo feito aí desde o início da vacinação. E aí é bom lembrar aqui que a, o, a PM, policial que foi vacinada, foi justamente uma mulher aí de 42 anos de idade. Ou seja, por que não tem lógica nenhuma, né? Tá se fazendo aí uma vacinação dos idosos, que supostamente, está vendo que é mentira, mas supostamente são os que devem ser vacinados, né? E uma PM
de 43 anos consegue ser vacinada porque as forças de repressão têm que ter preferência aí nessa questão da saúde. É um absurdo completo, não deveria ter vacinação prioritária para PM, porque a PM não deveria nem existir, né? É uma coisa aí que, na verdade, estão indo para o lado completamente oposto, né? Ao invés de a gente não tem que dar privilégio nenhum para a PM, a gente tem que acabar com a PM, que é uma polícia fascista aí, é um esquadrão da morte institucionalizado. Mas seguir a pauta, porque se deixar aqui, se liberar falar mal da PM, eu vou ficar o programa inteiro falando. Pois é, furaram a fila dos idosos, né? Os caras, é uma coisa muito grotesca mesmo. Por último, aqui ainda sobre os casos do coronavírus, a gente está vendo aí também que muitas pessoas estão tendo aí uma série de complicações, né? As pessoas que estão, né, a gente está vendo aí várias mutações do vírus e tudo mais, né? Então, a gente tá vendo vários desdobramentos aí, coisas que cada dia parece uma coisa nova, né? A gente tem aqui um dado de que mais ou menos metade dos entubados por Covid, né, eles acabam tendo insuficiência renal, né? E precisam de diálise, né? Que é um processo que, né, a gente sabe que também não vai ser oferecido em todos os hospitais, né? Uma coisa meio complicada. É mais uma complicação do vírus que a gente acaba por descobrir, né? Mais um efeito colateral, né? Que a população acaba tendo que sofrer. Que demonstra aí que a gente não tem controle nenhum, né? E aí, eu até queria aproveitar para poder comentar aqui também o que o Vinícius estava falando antes, né, que diante de toda essa situação, né, olhando de um panorama mais geral do coronavírus, a gente tem que fazer a denúncia dos governos aqui, né? Existe uma campanha da própria direita, que parte da esquerda adere, de somente atacar o Bolsonaro como se ele fosse o único responsável pelo coronavírus, né? Sendo que o Vinícius comentou aqui muito corretamente, né, que o verdadeiro culpado é o golpe, os golpistas, né? É toda a direita, né? Esse farsante do João Dória que está aí vacinando a polícia militar para reprimir a população, né? No Rio de Janeiro aqui também o Cláudio Castro, anterior a isso o Witzel. Não há uma iniciativa por nenhum desses governadores nem dos prefeitos para poder conter o problema do coronavírus. Então a gente tem que ter muito claro, né, que o nosso trabalho aqui, o nosso papel é de denunciar toda a direita golpista como os responsáveis pelos 330 mil mortos que a gente está vendo aí, né? Não é somente o governo Bolsonaro, isso aí é uma campanha que a burguesia tenta colocar para poder diminuir, né, a influência do Bolsonaro, né, tentar controlar o Bolsonaro, e que parte da esquerda acaba por aderir. Mas a gente tem que ter muito claro aqui que todos eles são responsáveis e todos eles devem ser denunciados, né? Tem que chamar por fora Bolsonaro todos os golpistas, fora Dória, né, fora Cláudio Castro, fora todos eles, todos esses golpistas. Porque aí você vê que a gente não tem controle nenhum da situação que a gente está vivendo, né? Cada hora que a gente noticia alguma coisa nova, e tem que ser denunciado todos os agentes responsáveis por essa matança, por esse genocídio da população. E eu passo para o Vinícius comentar rapidamente que acho que a gente ainda tem muita coisa para discutir ainda também, né? Acho que você comentou, vou passar para uma das notícias principais, que é justamente a questão da fome no Brasil, né? Eu acho que, apesar da imprensa estar noticiando o problema seríssimo da fome, está noticiando que 19 milhões de brasileiros estão sendo acometidos aí pela fome no Brasil. Basta você ler aí sair da manchete da imprensa golpista e ler de fato o dado que foi divulgado, você vê que a gente está numa situação muito pior. O que está acontecendo no Brasil é que 116,8 milhões de pessoas sofreram aí com algum grau de segurança alimentar nos últimos meses do ano, que foi ano passado, né? O que corresponde a 55,2% dos domicílios. Você vê aí qual é o nível de destruição que está o país, né? Porque esse dado de 19 milhões a galera, são as pessoas que estão mais miseráveis, né? Que estão realmente muito necessitadas, passando fome aí com uma frequência altíssima. Agora, se você tem 117 milhões que em algum momento não conseguiram comer, é um dado assim monstruoso, é uma coisa gigantesca, né? Você tem
mais da metade da população que não consegue nem garantir que vai comer, que não sabe aí se no final do mês vai ter a comida suficiente, né? A gente vê aí com as notícias do aumento da cesta básica, o fim do auxílio emergencial. Realmente é uma dificuldade muito grande para a população a se alimentar, principalmente aí quem tem famílias para sustentar, né? E a gente chega nesse dado terrível que certamente também tem ligação aí com o massacre do Covid, né, que a gente estava falando, porque uma população que não consegue nem comer direito, a população aí é super vulnerável a todo tipo de doença, né, uma coisa evidente, né, você vê que os ataques vêm de todos os lados, né, você tem 120 milhões de pessoas que não conseguem comer, certamente desses 120 milhões vão sair uma boa parte das pessoas que morrem, que na verdade são a classe trabalhadora brasileira, né? É o mesmo grupo de pessoas, a maioria dos mortos pelo Covid, a maioria dos que passam fome, a maioria dos que tá sofrendo aí com todos os ataques do golpe de Estado. E eu acho que é um absurdo que a imprensa tente diminuir, né? Ficar escondendo a situação da mesma forma que eles fazem com o desemprego, né? Eles pegam lá de todos os números somados de desemprego, eles diminuem para um só e fingem que tem 15, 20 milhões de desempregados. Mesma coisa que é uma farsa completa, né? A gente já está em perto de 80 milhões de desempregados. E a fome também está sendo feito isso, né? É um problema crônico que também é outra coisa, culpa do golpe de Estado, né? A gente sabe que o Brasil saiu do mapa da fome na época do governo Lula ou do governo Dilma, mas saiu do mapa da fome aí, né? No governo Temer ainda saiu a notícia de que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome. Mapa da fome. Agora, com 5 anos de golpe, a gente está voltando aí para a destruição completa que existia na década de 90, né? 120 milhões de brasileiros que não conseguem comer. Tá tão ruim aí quanto o FHC, apesar do PSDB acusar aí o Bolsonaro de não privatizar tanto quanto eles, né? Ele não, a destruição nacional tá semelhante aí ao governo do PSDB, é diferente, é difícil você categorizar quem é pior, né? FHC ou Bolsonaro, os dois são aí os carrascos, né? Os destruidores do Brasil que causam essa miséria, essa fome e agora esse massacre da população, né? Com milhares de mortos todos os dias. Passa a palavra aí para o companheiro Luan. Como o Vinícius bem colocou, né? Você tentar fazer essa comparação é uma briga feia, né? Ver quem que é pior, né? No momento do Bolsonaro ou do FHC. Mas essa notícia, né, esse anúncio da burguesia, você vê que é uma coisa totalmente cínica. É a forma como a burguesia tem de tratar dos problemas que a população está vivenciando, só que de uma forma totalmente camuflada, né, sem ver onde está o real problema. Né? Fazer um anúncio aí de que 19 milhões de pessoas estão tendo algum problema de fome, né, fala de uma forma totalmente genérica. E no mesmo estudo você fala que 120 milhões de pessoas tem algum grau de insegurança alimentar, você está querendo dizer que metade da população está passando fome, né? E é uma coisa muito evidente. O pessoal vai no mercado, sabe como é que está tendo uma alta dos preços, né? O preço do arroz, do feijão, né? Inclusive até sobre isso, a imprensa golpista ela tenta disfarçar o problema de uma forma grotesca, né? O que a gente viu aí durante esse aumento gradativo de preço, né? Esses aumentos absurdos no preço dos alimentos mais básicos da população no Brasil, que é o arroz, o feijão, o ovo, né? Sempre parecia aquela manchete, como substituir o arroz por não sei o quê, né? Anteriormente teve aquela do gás de cozinha, como substituir o gás de cozinha pelo forno a lenha, pelo fogo a lenha. A burguesia vai tentando fornecer vários mecanismos para poder confundir a população, né, e tentar mostrar que há alternativas mais baratas. Sendo que não é isso, o pessoal está passando fome. Né, não tem alternativa para arroz e feijão. Né, a burguesia, a imprensa ela chegou a noticiar a alternativa para o ovo. Né, o ovo é uma das alimentações mais básicas da população, uma das coisas mais baratas que tem, né, e que sustenta muita gente aí, né? O arroz, feijão e ovo acaba sendo um prato muito tradicional do pessoal que não tem condição de comprar uma carne, né? Inclusive, o problema da carne eu tenho certeza que não atinge nem só a camada mais pobre da população, né? O preço da carne tá atingindo níveis absurdos aí, o pessoal não deve ver uma carne dentro de casa há meses, né? Isso
demonstra, né, qual que é o problema que a gente tem aqui. Né? A coisa que eu estava comentando mais cedo é que agora cabe à população entrar no transporte público lotado lá e garantir seu salário miserável e poder morrer de Covid, ou a pessoa simplesmente vai morrer de fome, né? Porque as pessoas não estão tendo condições, né? Inclusive, dá para denunciar aqui também, nesse mesmo termo, essa coisa do auxílio emergencial, né? As pessoas deveriam ter direito a um auxílio decente, né? Pelo menos aí uns R$ 2.000, né? Mais do que o salário mínimo, porque o salário mínimo está uma coisa muito ridícula, para poder enfrentar a situação que a gente está vivenciando. Porque o pessoal não tá podendo comprar o dinheiro para a alimentação mais básica que tem. Né? Os R$ 600, aquela miséria que foi dada para o Bolsonaro no ano passado, e que ele não quer dar nada esse ano, né? Isso não serve para poder pagar uma cesta básica de uma família grande. Não dá para fazer nada disso. O que resta à população é morrer de fome. Né? Não só basta o problema do coronavírus como um todo, mas agora a população está tendo que enfrentar aí diversos outros problemas que, como o Vinícius bem comentou, na época dos governos do PT não era bem assim. Né? Haviam problemas, mas a população ao menos tinha as condições de se alimentar, né, dentro das coisas mais básicas. Pois bem, seguindo agora com a nossa pauta, o nosso próximo tema aqui, que já é o nosso destaque, né, como vocês podem ver aí na nossa manchete, é o Freixo quer a frente ampla contra o Lula com Paz e Maia. O Freixo deu uma entrevista recente aí à imprensa golpista, declarando aí suas intenções, né, a movimentação das eleições. Você vê que essas figuras elas sempre aparecem assim, para dar uma entrevista, sempre para falar de eleição. Né? São figuras que dedicam a sua vida a conquistar um cargo público aí, né, e receber um salário do governo, que é uma coisa assim, uma coisa muito pequena, né, se você for ver bem. Então, bem, o caso do Marcelo Freixo, que já é uma figura da esquerda que a gente chama de direitista aqui há muito tempo, né? O mesmo Freixo que no passado falou que a pauta do Lula livre não unificava, né? Ele agora está querendo unificar com Eduardo Paes e Rodrigo Maia. Né? Nessa entrevista, onde ele comentava aí sobre as aproximações com o PT, como é que deveria ser feita uma candidatura da esquerda para as próximas eleições, ele deixou muito claro que está em diálogo com o Rodrigo Maia e com o Eduardo Paes, né? As figuras aí do DEM, do PMDB, que são verdadeiros bandidos, verdadeiros vampiros, que são responsáveis por tudo isso que a gente está vivenciando aqui. Né? Foram essas figuras que promoveram o golpe de Estado de 2016, que destituiu a presidenta Dilma, e agora se propõe a fazer uma aliança com essas figuras grotescas da direita. Né? Tem que ser denunciado aqui que isso aqui é uma manobra operada pela burguesia, né? E que ela utiliza dessas figuras da esquerda para poder rifar o Lula, para poder tirar o Lula da disputa. Né? Porque todo mundo sabe que o Lula é o verdadeiro inimigo da burguesia, que é ele que serve para poder enfrentar o golpe de Estado. Né? Foi o PT que foi derrubado e o golpe foi todo feito em cima da questão do Lula, porque o Lula poderia derrotar o Bolsonaro, tiveram que prender ele para poder impedir que ele fosse candidato, porque ele de fato colocaria um fim no golpe. Né? E a situação ela segue com uma crise no regime político, porque o Bolsonaro também não é o candidato preferido da burguesia. Então a ideia é tentar construir uma candidatura que seja mais palatável, que seja mais normalzinha, menos cachorro louco como é o Bolsonaro. O Bolsonaro é mais difícil de você controlar e de implementar um programa mais eficiente de ataque aos trabalhadores. Né? Então é mais interessante ter um cara de uma direita mais tradicional, ou a esquerda limpinha, né? A esquerda que a direita gosta, como o pessoal costuma falar por aí. Então a gente tem que já fazer essa denúncia aqui, uma denúncia que a gente faz aqui na Causa Pela TV e dentro do partido também, uma denúncia muito sistemática com essa manobra da Frente Ampla, que é o verdadeiro, é o próximo golpe que seria dado nos trabalhadores, né, que seria devolver o controle do regime político à burguesia. Né, porque nesse momento atual, apesar da burguesia ter colocado o Bolsonaro lá, o Bolsonaro não é a figura melhor possível para poder representar o programa neoliberal da direita. Então, se deixar essa manobra acontecer, é tomar mais um golpe para os trabalhadores. Então, tem que ser denunciado com bastante, com bastante frequência e apontar aí que o Marcelo Freixo ele é um capacho da Globo, né? O cara tá totalmente a serviço da burguesia,
né? Inclusive o próprio pessoal figuras do próprio pessoal estão achando a posição dele muito direitista, o que demonstra o quão direitista o cara tá, porque o pessoal já é um partido que tem uma série de posições direitistas, né? No geral, se posiciona contrário a fazer alianças com o Lula e tudo mais, de apoiar o Lula. E aqui cabe ressaltar, né? Qualquer frente que tem que ser feita aqui, essa frente tem que ser com o Lula e com os trabalhadores, né? Não tem que ser uma frente que envolva o Rodrigo Maia, essas figuras grotescas aí do PMDB que foram responsáveis pelo golpe, e que o PT já deveria estar vacinado aí contra esse tipo de medida absurda, que é procurar apoio da direita, né? Que no final das contas a gente viu no que deu, aconteceu o golpe de 2016 e, né, estamos vencendo ele até hoje. Eu vou passar para o companheiro Vinícius comentar. Acho que você falou bem do tema, né? Na verdade, o Paz e o Maia, os dois são do DEM, né? Não é que seja muito diferente do MDB, é quase a mesma coisa. Mas é um pouquinho pior, é um pouco mais direitista. O DEM, na verdade, é o partido da ditadura militar, né? O antigo Arena. Aí você vê o nível de direitismo que a gente chegou, né? Vamos fazer aliança com a Arena contra os militares. Na época da ditadura era uma coisa meio maluca de se dizer, né? O Arena e os militares são mesmo, é muito diferente. O Arena e o Bolsonaro, o DEM e o Bolsonaro são quase a mesma coisa. Eles tentam se apresentar aí como dois lados de uma, né? Eles tentam se apresentar como coisas diferentes, mas eles são dois lados da mesma moeda, né? A moeda da burguesia, a moeda do golpe. O Rodrigo Maia, o Paz e o Bolsonaro vão aplicar uma política quase idêntica aí para o Brasil, né? Não tem uma política de destruição do país, uma política de manter aí a situação que a gente está falando aqui o programa inteiro, né? Essa tragédia. E o Freixo ele já é um setor antigo aí dessa frente ampla contra o Lula, né? A gente viu aí que ele foi um dos grandes aí pessoas da esquerda que atacava o Lula, o movimento do Lula, de liberdade do Lula, né? Falava que não era importante, que não unificava, tentava aí acabar aí com essa luta nas manifestações, falar que não era o momento certo. Não é basicamente boicotar a luta contra o golpe, né? Afinal, o PSOL é um dos partidos aí que participou aí ativamente, fez aliança com os golpistas e desde lá continua fazendo, né? E o Freixo aí na última eleição, eles mantiveram aí sua candidatura, uma candidatura de uma membro do PSOL, opa, Freixo nas últimas eleições, ele apoiou abertamente o Eduardo Paes, né? Abertamente no segundo turno, mas no primeiro turno já estava claro, né? A gente acompanhou, a gente noticiou amplamente que eles não estavam apoiando nem um candidato de esquerda, né? Eles não estavam nem apoiando o candidato do próprio PSOL. Estavam apoiando aí o candidato da direita, que é esse Eduardo Paes, esse golpista aí, esse destruidor do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente vê até que setores do PSOL estão revoltados de tão absurdo que é essa declaração do Freixo, né? E os comentários dele são relativamente válidos, né? Você vê que o deputado aí, Blauber Braga, ele cita aí: Eduardo Paes se projetou na política derrubando moradia de pessoas pobres. Até hoje ele faz piada com o demolidor de casas. É aliado de Rodrigo Maia, articulador do desmonte da Previdência e das leis trabalhistas. Aí ele fala: sou PSOL, partido da militância que sempre enfrentou o Maia e Paes. E de fato aí a militância e a base do PSOL, como qualquer base de esquerda, como qualquer militante de esquerda, odeia aí esses dois destruidores aí do Rio de Janeiro e da nação, né? Eles odeiam essas figuras golpistas e aparentemente eles também têm uma tendência aí a querer unificar em torno do Lula, né? Tanto que saíram notícias aí quando o Lula ficou elegível novamente, que o PSOL estava tendendo a apoiar o Lula, porque a base da esquerda e a militância já está entendendo que é uma frente de lutas contra os golpistas, contra o Eduardo Paes e contra o Rodrigo Maia, né? E essa frente envolveria o Lula. A gente viu essas notícias saindo aí mês passado, quando o Lula ficou elegível novamente. E aí, convivendo aí com os companheiros do PSOL, em alguns lugares nas redes sociais e tal, a gente viu que tem uma aceitação grande aí ao companheiro Lula como candidato, até mesmo no PSOL, né? E é uma coisa que a gente tem que estimular e tem que formar, né? Uma frente de luta
contra os golpistas, uma frente aí que envolve que se unem, se aglutina em torno do companheiro Lula, que é a liderança popular mais, justamente, liderança dos trabalhadores mais popular do Brasil, e que é uma pessoa capaz aí de encabeçar a luta contra o golpe, contra o Bolsonaro e contra essa direita, né? E a decisão do Freixo vai no extremo oposto, como ele já vem fazendo desde 2016. Ela vai no sentido da aliança, da desmobilização e de manter as coisas como elas estão agora, né? Com outra cara, uma cara mais democrática, mais supostamente civilizada. Mas aí a gente teve aí uns anos de Rodrigo Maia na presidência da Câmara e a gente viu que não. O que ele fez, né? Ele sentou ali na pilha de impeachment do Bolsonaro e fingiu que não estava vendo. Votou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e participou aí da destruição do Brasil em conjunto com os outros golpistas, né? E é um ponto crucial isso, porque essa frente aí, democrática, civilizada, com o Eduardo Paes e o Maia, é uma frente para ficar subordinada aos golpistas, é uma frente contra a população e contra o Lula, né? Que é justamente o setor que existe basicamente a classe trabalhadora como um todo, né? Se aglutina aí com a política da classe trabalhadora, se aglutina em torno do Lula. E a classe trabalhadora, ela que tem a capacidade de justamente empurrar aí o Lula para a esquerda ou puxar ele para a esquerda, né? E fazer um governo aí dos trabalhadores, que é, é o que a gente defende aqui, né? Lula presidente por um governo dos trabalhadores. E aí a direita tenta justamente fazer essa frente aí contra o Lula e contra a população. E para que essa frente funcione, ela precisa justamente de alguns setores da esquerda que deem um caráter aí mais esquerdista, mais democrático, que é a manobra que o Freixo está fazendo. É uma coisa que tem que ser denunciada aí, que a gente já vem denunciando há muito tempo, mas que tem que ser escrachada, né? Bom, para quem é aqui do Rio de Janeiro, né, conhece aí de perto a figura do Eduardo Paes do Rodrigo Maia, o Brasil inteiro conhece o Rodrigo Maia, né? Sabe que não tem como aí apoiar esse tipo de direitista, né? De canalha, que é o Eduardo Paes. Aliás, vou citar isso aqui novamente, né? Na última eleição, o nulo quase venceu, porque entre Crivella e Paes, a população aí prefere não votar nesses dois. Se a esquerda o Freixo está fazendo agora, o nulo teria vencido. Se tivesse denunciado a eleição e tal, teriam aí mostrado que a população teria desaprovado completamente essa farsa que é aí os candidatos da direita golpista, né? O Crivella, que é um fascista, e o Eduardo Paes, que é o supostamente civilizado. Bom, vou passar aí a palavra para o companheiro Lula para fazer as últimas colocações do programa. Exatamente. É um tema que acaba sendo muito agradável, né? Falar de Marcelo Freixo e Eduardo Paz no mesmo programa acaba sendo, né? A gente poderia fazer uns 3 programas só disso, né? Tem que ficar muito claro mesmo, né? Que qualquer tentativa de unificação tem que ser em torno do Lula, né? Ao contrário do que, né, esse direitista do Freixo apontou aí anos atrás, né? Toda tentativa de unificação tem que ser em torno da figura do Lula, porque é a única figura que tem apoio da população, né? O que a gente está propondo aqui é de fazer uma ampla mobilização por uma candidatos, né? E não fazer aí um malabarismo no Congresso Nacional para poder tentar fazer uma oposição ao Bolsonaro aí, e nem contar com o Rodrigo Maia como tentativa de oposição ao Bolsonaro. O Rodrigo Maia saiu em defesa do Bolsonaro aí várias vezes, né? Falou abertamente que não tinha o menor interesse em impeachment o Bolsonaro, né? Então não vai ser junto com esses golpistas que a gente vai derrubar o Bolsonaro, vai ser nas ruas e com uma candidatura do Lula, né? Coisa bem. Temos que ter isso bem claro. Eu vou dar a última notícia aqui rapidamente, né? A gente já está com o tempo quase esgotando aqui, né? Que é mais um desmembramento, né? Do desdobramento do golpe de Estado, né? A destruição da indústria nacional. A gente teve aí 29 de 58 fábricas de veículos que já pararam de funcionar por conta da crise. Além disso, hoje também foi noticiado que a LG vai encerrar essas operações mundiais no mercado de celulares, né, que vai acabar afetando uma fábrica aqui no Brasil, que é a fábrica de Taubaté, né, uma das poucas que produz celulares no país. Né, mais um exemplo aí de como o golpe está destruindo o país, né? Você acabar com uma fábrica dessa, você deixa milhares de operários sem emprego,
né? E você trava, né, uma coisa primordial, que é o desenvolvimento da indústria no país, né? Uma coisa essencial para a economia. Né? Eu vejo se o companheiro Vinícius quer fazer um comentário rapidinho e aí a gente já parte para poder encerrar o programa. Essa destruição da indústria é uma coisa assim, gritante, né? Uma coisa. Dá até medo de você ver os números, né? Eu estava vendo um documentário sobre as greves do ABC e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, ele cita que 10% do PIB era só na indústria automobilística, na década de 80. E hoje em dia, a indústria como um todo no Brasil está relativamente próxima aí, se eu não me engano, está em torno de 17%, né? Então a gente saiu de 10, né, para ser aí para a gente ter aí um número absurdo aí. O Brasil é um dos países que mais se desindustrializou no mundo inteiro, né? Uma coisa absurda. Isso estava acontecendo aí desde a época do FHC e tal, no governo do PT. Também aconteceu, apesar de que não de forma tão agressiva, né? Mas o golpe, ele veio aí para destruir completamente a indústria nacional e tornar o país basicamente uma colônia novamente, né? E é uma coisa extremamente perigosa aí, e a gente tem que lutar contra isso de todas as formas, tem que ocupar as fábricas que estão sendo fechadas, tem que fazer greves e reindustrializar o país, né? Lutar para isso. Também é um tópico muito importante que a gente pode discutir para outro programa. Aliás, eu noticiei nesse programa aqui há algumas semanas atrás que 98% da população brasileira considera que a indústria é uma coisa muito importante. Aí você vê como é um consenso nacional, né? Um negócio bem relevante. Bom, vou aproveitar que já estou com a palavra, vou me despedir, né? Semana que vem estarei de volta nesse mesmo horário, às 17 horas, no J5. Um abraço a todos e passo a palavra para o companheiro Luan. Bem, companheiros, o Jornal das 5 vai ficando por aqui, né? Você pode seguir acompanhando aí a programação da Causa Parada TV, com sinal 24 horas por dia, né? Mais tarde, aí, às 7 horas da noite, você vai poder acompanhar aqui no CA TV Entrevista, né? Entrevista com o Leandro Forte, né? Jornalista do DCM, né? Não perca. O Jornal das 5 segue durante a semana, de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde, né? O Jornal da Tarde aqui da CA TV. Eu e o companheiro Vinícius, a gente volta na segunda-feira que vem e o jornal segue durante a semana com outra dupla de companheiros. A gente vai ficando por aqui. Desejo a todos que acompanharam até agora uma excelente final de tarde e até mais, companheiros.